Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês que nos escutam, que nos veem. Esse é o episódio número 06 do podcast Direito de Prosa, não só podcast, mas também videocast. Vocês podem nos assistir nas melhores plataformas de podcast, Spotify, Deezer, tem outros mais. Também no nosso canal Direito de Prosa no YouTube. Por favor, pessoal, continue nos prestigiando com a sua presença, compartilhando com a mãe, com o pai, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, com os amigos do trabalho, indo para o trabalho, escutando na rádio, na rádio do seu carro, em cima da cama, vendo a televisãozinha, no banheiro, colocando aí o celular. Continue nos compartilhando, que eu tenho certeza que a gente faz isso aqui com muito amor e muita responsabilidade, uma pitada de humor também. Eu queria desculpar pelo episódio de número 04, a gente teve algumas falhas técnicas, várias pessoas apontaram isso. Fico feliz porque perceberam, assistiram, apontaram essa falha em alguns momentos meus, do Hélio e do Diego. A gente está passando por essa transição tecnológica, aprendendo ainda, embora a nossa diretora Sandy saiba tudo do negócio, a falha é exclusivamente nossa. Sem mais delongas, a gente está gravando pós-feriado da Semana Santa, e agora eu apresento eles. Os santos mais profanos do mundo jurídico. Eles que fizeram promessa na quaresma de ficarem sem tempo, sem reclamação com recursos protelatórios, sem reclamação de mora do judiciário. Essa foi a promessa deles. Já não cumpri. Diego Castro e Hélio Cimini. Como vão, senhores? Como Deus manda. Hoje eu estou sarcástico. Dom Elinho. Como diz a minha avó Ilka, as pessoas perguntavam, falei, dona Ilka, tudo bem com a senhora? Eu vou bem, as minhas custas. Nós estamos exatamente assim, bem às nossas custas, é isso mesmo. Com olheira, cansados, feios. Ô Elinho, que bom te ver. Gui, que bom te ver. Pessoal que nos ouve, que dedica um tempinho para escutar a gente. Esses nobres vagabundos, obrigado por nos ouvir. A gente ficou fora um tempo, né? A gente ficou sem gravar umas 2, 3 semanas, o semestre deu uma apertada, os processos judiciais, as aulas, e a gente acabou tendo alguns problemas técnicos também, mas a gente está de volta, a gente não vai parar nunca com esse negócio. Nunca é muito tempo, porque uma hora a gente vai morrer, mas até lá a gente vai continuar enquanto der. E vamos que vamos, pessoal. Satisfação vê-los, satisfação falar com vocês. E eu vou começar puxando um tema hoje. Posso, Gui? Posso, Elinho? Claro. Gente, eu quero trazer um tema que vem me incomodando e que o que mais me incomoda nesse tema é o fato de ele ser politizado. Vejam bem, nós temos o Elon Musk, acho que é assim que pronuncia, fazendo altas e fortes incisivas críticas ao presidente da nossa Corte Suprema. Ponto, isso é um fato objetivo. Eu não estou entrando em mérito aqui de Elon Musk está certo, Elon Musk está errado, Alexandre de Moraes é bom, Alexandre de Moraes é ruim. A grande questão é que nós temos um fato objetivo. Existe um milionário norte-americano, dono de Big Tech, eu vou tentar, na verdade, dono de Big Techs, né? Ele é dono de inúmeras empresas e, em especial, ele tem utilizado muito o Twitter para fazer esses ataques à nossa Corte Suprema. E o que me incomoda nisso, saindo do fato objetivo, é que esse fato objetivo que é um milionário norte-americano, dono de uma Big Tech, que é amplamente utilizada para manobra de massas, ele tem feito críticas contundentes e pedindo inclusive impeachment e etc. do Alexandre de Moraes, que é um ministro da nossa Suprema Corte. O grande problema é que pegam esse fato objetivo, que é um fato palpável, que a gente consegue vislumbrá-lo de forma muito concreta, e passam a interpretar isso de maneira política. Há quem, por gostar de um determinado espectro político, goste desses ataques que o Elon Musk faz à Corte Suprema.
há quem, por não gostar de determinado espectro político, não goste dos ataques do Elon Musk à Corte Suprema. Sabe o que me deixa triste? E eu falo que me deixa triste e eu quero ouvir vocês. Quero ouvir primeiro o Guilherme como professor de Direito Internacional, depois o Hélio como professor de Direito Constitucional, que é o seguinte: ninguém eu estou percebendo, aliás, pouquíssimas pessoas eu tenho percebido nas redes sociais e em meios de convivência também, as pessoas estão analisando essas críticas do Elon Musk sob a ótica política e não sob a ótica da soberania nacional, sob a ótica jurídica, sob a ótica de que talvez ele tenha uma intenção. Eu particularmente não penso que ele seja o arauto da liberdade de expressão. Por quê? Um sul-africano radicado nos Estados Unidos ia se preocupar com a liberdade de expressão de nós, brasileiros. O que você tem a dizer, Gui? O polêmico. Já solta a bomba. Lancei a braba. Diego, a gente está se inteirando de tudo, né? A gente estava comentando nos bastidores aqui que o Brasil, a gente começa a planejar falar de algo, o Brasil, ele é rico mesmo, ele não é para amador. Já surgem outros assuntos atropelando e a gente tem que pegar o bonde andando. Eu acho o Elon Musk, ele assim, as pessoas, gente, você falou assim, eu acho, para ser sincero, uma canalice a pessoa apoiar o Elon Musk porque eu desgosto ou gosto do Xandão, eu gosto ou desgosto do Elon Musk. Por que uma canalice? Que aí eu já estou colocando o dedo aí na treta. Porque volta a torcida de futebol. Você torce para um, torce para outro e não vê. Parece que é gosto e não interesse. Parece que o Musk não tem interesse. Né? Não há um interesse por trás. Ele é altruísta. Está pensando no Brasil. Parece um complexo de vira-lata nosso que a gente tem que adorar. Nossa, como ele é bacana. Ele tem as virtudes dele. A gente tinha uma expressão no Brasil, o foguete não dá ré, né? Agora acabou, né? Ele acabou com essa expressão, o mérito dele. Não tão meritocrático dele, porque a gente sabe, quem pega a história dele sabe que ele já nasceu num ambiente de privilégio, mas ele tem os seus méritos, mas tudo que ele age nesse contexto é por interesse. E a interferência dele, o abuso de poder econômico, de poder político em nossa sociedade, isso é gravíssimo. A gente vai falar mais para frente de casos onde o Estado... E isso é uma pauta do Congresso, do governo central, do Poder Executivo, de regulamentar. As pessoas acham que regulamentar é se tornar ditador, autoritário, né? E toda a nossa situação, a saúde, tem autarquias que normatizam, tem a Anvisa, tem a ANS na área de saúde, de vigilância sanitária, a ANEEL na área de energia elétrica. A gente tem um regulamento, e isso não é Brasil, né? Qualquer país que a gente se inspire civilizado, há uma regulamentação disso. E não é o Brasil, o Elon Musk está sofrendo na Europa, outras redes sociais estão sofrendo nos Estados Unidos. Quem iria imaginar que os Estados Unidos iriam impor a venda do TikTok para um cidadão americano? Isso parece coisa o povo vai falar coisa de chinês, embora a riqueza do Elon Musk multiplicou por 10 na China. Ele não fala da China, né? Ele é amiguinho do Xi Jinping. A Tesla cresceu muito lá. Ele tá, o Twitter, X, agora, né? Ele não tem na China, mas a Tesla cresceu muito lá. Então, assim, não há gosto. A pessoa, o leigo que pensa nisso, olha, eu gosto dele, desgosto do Xandão, está sendo muito ingênuo, cara. Está sendo ou ingênuo ou canalha, porque, infelizmente, as pessoas têm interesse e não está pensando em você,
no Hélio ou em mim, não está pensando em nada. É isso. Passa a bola para o Hélio. Guilherme, eu falo diretamente para você que você começou e terminou de forma muito coerente a questão do interesse. É óbvio que nós agimos com interesse. Arthur de Schopenhauer fala, nós somos desejo e decepção quando alcançamos esse desejo. O interesse é comercial e de poder, de mercado. Concordo, claro, com você. A grande questão é até que ponto o interesse desse indivíduo pode contrastar ou não pode contrastar com o regulamento jurídico, ao que o Diego colocou para nós pensarmos hoje. Quando a gente levanta a questão da torcida, e estamos num momento muito nefasto da nossa história, face à bipolaridade que permeia, e essa bipolaridade ela é inconsequente. Ontem mesmo falávamos do Sérgio Moro sendo processado com risco de ser cassado com ações, com representações eleitorais de 2 partidos, o PL e o PT. Eu lembro do comentário que eu fiz. Bater no Sérgio Moro é fácil, agrada todo mundo. Agrada. Hoje, você já imaginou? Onde que não passava nenhum átomo de pensamento do Sérgio Moro, há 5 anos atrás, ele passava por uma circunstância dessa? Enfim, e quando a gente inaugura, o fato de eu ser formiga e não gostar da barata não me autoriza a fazer propaganda para o inseticida, não. E a gente fica... E mata todo mundo, né? E mata todo mundo. A questão do Elon Musk, o Diego me fez uma provocação involuntária aqui. Hélio, professor de Direito Constitucional. Farei outra, logo em breve. Complete seu raciocínio, que eu tenho uma guardada aqui para te fazer. Eu vou sair um pouquinho, fazendo uma linha senoidal. O senoidal é uma curvinha, uma molinha no direito constitucional, e vou lá no direito penal. Ora, para começo de conversa, e talvez fim dela, princípio da territorialidade da aplicação da lei penal. O Elon Musk, na medida que ele declara o que ele fala, ele está deliberadamente praticando o crime de incitação, tipificado. E não foi à toa que o preceito secundário da norma, o preceito secundário, gente, para o pessoal que não é do direito, ou que sendo do direito indevidamente esqueceu, o preceito secundário é a pena. Tá? O preceito secundário da pena de incitação é meses e multa. É aí que pode ocorrer, primeiro, a lei aplicável, ele está sujeito à lei brasileira, fere a soberania. Por que fere a soberania? Está escrito no artigo 17, Diego. Você já estudou isso e já ensinou isso tanto, lei de introdução. Fere a nossa soberania e o nosso arcabouço legislativo, nosso sistema, não o sistema judiciário enquanto poder, mas o sistema jurídico enquanto norma. E ele pratica, sim, o crime de incitação. E o crime de incitação, ele é um crime de conduta, pessoal. E quando eu falo pessoal, não para vocês dois que entendem disso. Ele não é um crime que precisa, para a sua perfeição, ele não precisa daquele resultado naturalístico. Ele é um crime de conduta, ele é um crime que não exige o resultado. Daí por quê? Nós vamos estudar mais uma vez dentro da doutrina alemã, da teoria da imputação objetiva. Ele já, objetivamente, ele já praticou o crime independentemente do resultado lesivo, pela potencialidade lesiva. Pela potencialidade lesiva. Então, eu creio que eu sempre tenho sido muito pragmático. O direito, ele tem que retornar às bases da legislação, da exegese, literalidade. Nós vamos falar muito disso ainda hoje. Então, eu acredito, é possível a punição. A gente, estando ainda que com ideias políticas divergentes, o momento é de convergir para
não vou falar nem crescimento, que isso é como propaganda, mas é convergir para não alcance, para não ocorrência do prejuízo em detrimento de nação, em detrimento daquele elemento mais essencial e talvez até indevidamente ultrapassado, que é a noção de Estado. Coisa que a fenomenologia, a psicologia não, a filosofia do século XX deixou embora. Nós não estudamos mais teoria geral de Estado nas faculdades. Isso é culpa dos filósofos, é culpa do Hermundes, que começou a estudar as concepções de Belo, a fenomenologia, trem até difícil, e deixou um pouco de lado as questões de teoria geral de Estado e também dos filósofos políticos. Enfim, sobre Elon Musk é isso. O cara tá fudido. Ele, como diz, ele mexeu com o gigante adormecido. Eu quero ver a Janaína Pascoal. Gente, ainda dentro desse assunto, eu fico pensando o seguinte: me preocupa muito quando as pessoas pensam que regulamentar o ambiente virtual é censurar, sabe? A gente ouve muito falar assim, vai para a Coreia do Norte, vai para não sei tal lugar, vai ficar igual a China, vai ficar igual isso. Eu quero ler um trecho de uma... Esse movimento... Gente, é interessante ponderar o seguinte, eu sempre penso nisso, a gente passa, Hélio e Guilherme, e quem está nos assistindo, eu acho isso muito legal de se mencionar, a gente passa por um momento que a história nunca viveu, em que nunca houve tanta tecnologia, ou nunca houve tanta conectividade, nunca houve tanta velocidade na informação. A gente está se adaptando com isso. Eu acabei hoje, agora, minutos antes de entrar aqui, sentado na cadeira do escritório que eu tenho dentro de casa, eu nem estou no meu escritório lá no centro da cidade, não, ajuizar uma ação no Distrito Federal, com 2, 3 cliques. Então, é uma velocidade de informação absurda. Vou falar disso hoje. Falemos. E aí, o que acontece? Nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia. Esse processo de regulamentação do ambiente virtual, ele não é brasileiro, não. Ele é um processo de regulamentação que ele acontece no mundo. E aí, sabe por que o Elon Musk fica revoltado com isso? Regulamentar o ambiente onde ele ganha rios de dinheiro vai fazer com que esse rio seja um pouco menor, com que haja um pouco de limite, não a ele ganhar dinheiro, mas as desinformações que ele lucra com elas, mas as ilegalidades que ele lucra com elas. Eu fui procurar, porque é importante a gente fundamentar nossas opiniões e o nosso bate-papo em fatos concretos. A União Europeia tem trabalhado de maneira muito pesada na regulamentação do ambiente virtual para evitar ofensas à democracia, veiculação de desinformação, a prática de crimes que se... Porque, olha que interessante, aí é a segunda provocação que eu vou fazer para o Hélio e para o Guilherme também, que é o seguinte, veja bem, a internet ela não pode ser utilizada para a prática de crimes tendo como argumento a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode esbarrar, a gente pode falar aqui do ato ilícito por abuso de direito, a gente pode falar do sopesamento dos direitos individuais, dos direitos e garantias, não me falha a memória, eu esqueci o nome. Então, olha isso aqui eu estou buscando no site da União Europeia. Escutem só. No site do Parlamento Europeu, perdão. Nas últimas isso é de novembro de 23. Nas últimas 2 décadas, as plataformas digitais tornaram-se uma parte integrante das nossas vidas. E nos é difícil imaginar fazer qualquer coisa online sem a Amazon, Google, Facebook, Instagram e etc. Embora os benefícios dessa transformação sejam evidentes, a posição dominante conquistada por algumas dessas plataformas confere-lhes enorme vantagem sobre os concorrentes, mas também influência indevida sobre democracia, direitos fundamentais, sociedades e economia. Frequentemente, essas plataformas determinam as inovações futuras ou escolhas do consumidor e atuam como os chamados guardiões entre as empresas e os utilizadores da internet. E aí criaram lá na União Europeia uma lei dos serviços digitais. Em síntese é o seguinte, a lei dos serviços digitais concentra-se na criação de um espaço digital mais seguro para utilizadores digitais e empresas, protegendo os direitos fundamentais online. Entre as principais preocupações abordadas por essa lei estão o comércio e troca de bens ilegais, serviços de conteúdo online e sistemas algorítmicos que amplificam a disseminação de desinformação. Então, gente, é óbvio, e aí eu termino esse ponto inicial, que nós já gastamos 20 minutos nele,
dizendo o seguinte: sem levar em conta se o Elon Musk está certo, errado, se é a direita, se é a esquerda, o Elon Musk ele tem interesse, ele não quer que o ambiente onde ele ganha muito dinheiro no Brasil, porque desinformação leva dinheiro para o dono das plataformas digitais, por conta do impulsionamento dessas informações. Então, talvez, e um ponto importante, a regulamentação ela não é, para quem estiver nos assistindo, um tema brasileiro. É um problema enfrentado pelo mundo. E quando eu vi o Elon Musk falando mal da nossa corte, eu pensei o seguinte: eu posso falar mal do Guilherme, eu posso falar mal do Hélio, mas não vem os outros de fora falar mal de vocês não, que eu fico bravo demais da conta. Entendeu? Aqui dentro a gente é problema nosso, a gente resolve. É um patriota mesmo, hein? É um patriota. Problema nosso a gente resolve aqui. Eu não quero ver ninguém de fora pitacando dentro da minha casa, não. Vamos que vamos. Guilherme! Pode prosseguir, vai pro seu tema. Guilherme, eu tenho outros assuntos para falar. Domingo. Não, eu vou passar. Você dormiu bem domingo, Guilherme? Dormiu bem domingo? Não quero falar sobre Foi um dia bacana para você? A gente tá falando coisa séria aqui. Tá? Venceu o time dos meninos. Então tá bom. Aqui, antes de passar para o Hélio, esse negócio, o brasileiro, eu volto no complexo de vira-lata, né? Nos Estados Unidos tem centenas de pessoas processando Facebook, Instagram, Snapchat, por vício, crise de saúde mental lá. Adolescente de 15 anos se suicidando. Tá uma crise nisso. Né? O pessoal tá. Não é só a esquerda, se eu posso chamar de esquerda, democrata e republicano para mim, tem pouca diferença. Mas, enfim, aí eu já estou falando de lá. Mas o próprio governador da Flórida, por exemplo, que eu estou me lembrando aqui, de extrema-direita, ele estava querendo proibir o uso de rede social para menor de 14 anos. Então, assim, lá a legislação é diferente. Não discordo disso. A discutir. Mas eu falo o seguinte, fala em censura, interromper, a gente está falando em regulamentar. Lá a legislação é diferente, que ela é mais centrífuga, né? Ela é mais para fora a legislação dos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que é muito centralizada na competência da União. Os estados têm mais poder, mais competência para definir determinadas legislações. Enfim, eu queria passar para o Hélio, saber, o Hélio vai trazer uma notícia mais tranquila. Maravilhosa. Diego e Guilherme, na hora que você está falando de questão de tecnologia aí, como que morre a democracia? Tem esse texto que está aqui, inclusive, eu acho. Né? Não li ainda, mas está aqui. Pois é. Não é mais, é óbvio que não é mais com tanque de guerra, com desfile militar, com ameaça de apertar um botão e pôr fogo no rabo da gente e acabar com o mundo. Porque isso nós já estamos vivendo. O mundo já está em guerra, já tem tanque na rua, já está, né, as ameaças nucleares, e isso nós não ultrapassamos. A Guerra Fria não acabou, ela esquentou. Mas morre pela palavra, pela linguagem, pela opinião, pela difusão e disseminação das fake news, das opiniões com disrupturas de viés cognitivo, a criação das opiniões, os discursos e as tecnologias. Daí porque dá para falar, existe essa expressão na minha, uma ditadura das big techs. E onde há regulamentação, vai, como você disse, mitigar um pouco essa arbitrariedade. Não vamos nem chamar de liberdade, não. Pois muito bem. O meu tema é o seguinte. Havia um casal homoafetivo no estado de Santa Catarina. O juiz da primeira instância, em um reconhecimento de união estável e divisão de bens na ordem de 6 milhões para cada um deles, se fosse julgado positivamente a pretensão contida na inicial, tocaria aproximadamente 6 milhões na divisão dos bens adquiridos na constância da suposta ou pretendida união estável. O juiz de primeira instância negou, porque com base
sendo ele. Não vamos falar mais, é meio cringe falar em destinatário das provas, né? Mas com base no livre convencimento motivado, raciocínio do 371 e 372 do Código de Processo Civil, ele interpretou que aquele casal vivia um relacionamento aberto. Porque, embora ao longo de 10 anos, existia provas irrefutáveis no processo que o réu alegou que neles viviam um relacionamento aberto. Ao que o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, um amigo advogado, uma vez, um juiz, falou que ele usava expressões quixotescas porque ele colocou, ao invés de falar apelação, colocar assim, a sinopse fática lançada ao norte. Que legal. Pois muito bem. Em grau a peça de inauguração processual. A peça vestibular, exórdio. Mas, pois bem, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para reformar a sentença. E o senhor é procurador nessa demanda? Não. Se for com essa partilha de bens, já sabe quem vai bancar o churrasco, né, Gui? Não. O Tribunal de Justiça, ele deu procedência ao recurso, à apelação, ao argumento muito simples. Muito simples. Ele foi no fato, mas ele utilizou um negócio que eu tenho falado sempre. Eu sou um grande defensor, e quando falo defensor, não falo que está livre dos defeitos. Precedentes jurisdicionais vinculantes. Existe um ADI 4277. Essa ADI é emblemática no direito das famílias. Foi julgada junto com a DPF. Hoje, exato. Essa ADI 4277 falou: não compete ao Estado impor modelos de famílias preconcebidas. Embora 10 anos, olha só, embora houvesse relacionamentos com terceiras pessoas, esse era um código das partes. O fato é um código particular das partes que, inclusive, pode ser objeto de pacto antinupcial. Ele simplesmente pegou aquele entendimento do STF, trouxe para dentro do direito das famílias, e como existe aquela questão, Diego, você vai saber mais do que a gente, desses precedentes vinculantes nas relações fáticas de direito de família, eles são mais frágeis, mas o juiz, o desembargador, ele foi muito feliz na hora de aplicar o precedente e falou assim, e mostrar como fundamentação a consequência prática da aplicação dele. Falou, olha, não se trata aqui de uma segunda família que é vedada pelo direito. Não se trata aqui de um concubinato impuro que ainda é vedado pelo direito quando as partes tiverem sido enganadas. O caso é um código estabelecido conforme o arcabouço probatório dos autos. Ambos sabiam. Isso está soando como música para os meus ouvidos. Ambos sabiam. Há que se aplicar. Uma vez eu escrevi para o Diário do Aço, a gente tem que acreditar que o direito existe. E ele é lei. E quando a gente fala lei, é tão difícil estudar lei hoje. Nós aprendemos a andar de bicicleta pela internet, sem conhecer a lei da gravidade. Aprendemos, como o Guilherme falou hoje, gerenciar um escritório de sucesso. Temos 3 processos ativos, porque minha OAB de agora. O Instagram faz com que as pessoas comprem de mim um ser especialista em direito eleitoral e não ter nenhum processo eleitoral. Cara, é brincadeira. Eu tenho visto cada propaganda nesse Instagram, mas isso é tema para a gente fazer. Então nós temos, Diego e Guilherme, com relação a essa decisão, mais uma vez eu trouxe para confirmar. Nós temos que respeitar os códigos individuais de cada entidade familiar. Segundo, o Código Civil, com a aprovação da reforma da parte do direito de família, mas cuja participação proeminente a professora Maria Berenice Dias. Eu vou convidar ela para participar aqui com a gente. Quem sabe ela topa. Pois é, você falou e devemos. Ela começou a parte do direito das famílias
Não com casamento, como é agora, mas com as relações de parentesco. Então, se a família se reconhece, não somente das relações de casamento, por uma via reflexa, os códigos individuais de cada casal, eles têm que ser respeitados. Inclusive a questão do relacionamento aberto, conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não foi o primeiro que decidiu, foi o ADPF 4277 que finalizou a questão. Ele só chegou a falar, cumpra. Vou ler novamente, não compete ao Estado impor modelos familiares pré-concebidos. Pronto. Eu vou além. E por ser a DPF é vinculante, né? Claro, está no 927 do CPC. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre esse assunto seu, porque, na verdade, tentei que organizar a mente, porque me vieram... eu falo assim, um comentário, vem outro, eu acho uns 3, 4. É igual o Miguel Falabella sobre o amante. O que ele falou? O Miguel, gente, Miguel Falabella... Depois vocês pesquisem aí. Não, eu vou lá, eu tenho liberdade de expressão. Miguel Falabella, em resumo, é o relatório do essencial. Passamos, não há nulidades a serem sanadas. Miguel Falabella, embora esteja falando sobre risco, François Tronchet foi o advogado do rei Luís, na França. Ele falou assim, trago aqui 2 coisas nessa tribuna, a minha palavra e a minha cabeça. Mas, por ordem, vocês têm que ouvir a primeira, depois vocês podem desfazer da segunda, eu afrato. Mas, Miguel Falabella fala que na França, já que estamos falando de França, é comum os casais terem amantes. Não é um relacionamento aberto. É um silêncio eloquente. Ele chama de hipocrisia mundial. Tem amante, um não sabe do outro, o outro não sabe do outro. Ninguém procura saber, igual o Carmen Lúcia, não falando que sua mãe é Carmen Lúcia, não é isso? A Carmen fala, o mineiro não... Olha aí, olha o ato falho, hein? Olha o ato falho. O mineiro não encontra. O Elon Musk fala do Alexandre, o Hélio fala da Carmen Lúcia, a gente tá se enrolando aqui, cara. O mineiro nunca vai encontrar, mas enfim. E é uma sem as hipocrisias e sem as feridas. É um costume ter amante. Enfim, até porque essa questão de traição, ela vai muito mais do que a carne. Ela vai muito mais do que da carne. Muito mais do que a carne. Ela acontece muito antes da carne. Muito antes da carne. A traição, é aquilo que eu coloquei no Rios outro dia, ela é dos afetos, ela atinge o nosso espírito. Eu gosto muito da expressão seguinte: a traição ela acontece quando há uma invasão da esfera exclusiva de afeto e intimidade. Olha que interessante. Tem uma esfera de afeto e intimidade que é de uma pessoa só. A traição não acontece com a conjunção carnal. Diria Caio Mário, introductio penis intravas. Ela não acontece aí. Ela acontece quando há uma invasão daquela esfera de afeto e intimidade que deveria ser só de uma pessoa. Agora... entra a questão do Big Brother aí, ó. Invasão. A invasão pressupõe... não é um ato, isso não é posse, não, é introductio penis. Não é posse, isso não é lá do direito da posse precária, justa ou injusta, de boa ou de má fé, não. Hélio, falando sobre o caso que você trouxe, sobre, enfim, em síntese você trouxe um caso em que, em primeira instância, o juiz, pelo casal, tem um relacionamento aberto, embora um patrimônio vultuoso e um bom tempo de relação. Casal homoafetivo, é importante pontuar esse detalhe, porque vem de muitos preconceitos sociais incidem sobre a camada homoafetiva. Primeiro comentário que eu quero dizer para vocês. Infelizmente tem sido comum no judiciário juízes levando pro bojo de sentenças preconceitos pessoais. Preconceitos e questões absolutamente ajurídicas. Eu outro dia lidei com uma decisão aqui do juiz dizendo, embora eu tenha convicção de que neste caso meu pensamento seja mais restritivo, no recurso eu falei, não me importa seu pensamento, me importa o que está na lei, na jurisprudência. Ponto. Viu?
Porque nós temos que fazer um retorno. Obedecer lei no Brasil está muito perigoso. Não, e eu fui até certo ponto. Eu fiz questão de escrever esse recurso com raiva. Eu nem esperei o último dia do prazo, não. Eu abri, comecei para escrever, para sair o que eu queria dizer. Eu falei, olha, excelência, não me importa. Primeiro eu fiz um embargo de declaração porque eu estava falando para ele. Eu queria que ele lesse a petição. Eu falei, não me importa a sua opinião, eu quero ler jurisprudência. Segundo ponto, você trouxe aqui, Hélio. Existe um princípio no direito de família que é o princípio da mínima intervenção do Estado na comunhão familiar. Aí a gente pode buscar outra coisa que você disse, que nós precisamos retornar à literalidade. A interpretação ela não pode ser só literal, mas por vezes a interpretação literal esgota o sentido da norma. Porque, veja bem, o artigo... Não pode ser contrária à literalidade também, Exato. né? Isso você está trazendo. Gente, o artigo 1513 do Código Civil ele é expresso que é proibido a qualquer pessoa pública ou privada interferir na comunhão de vida da família. Se a família quiser, o marido morar numa cidade e a esposa na outra, se eles se consideram família, família. Então perceba, se querem ter um relacionamento aberto, família. Não está dizendo que vai haver a formação de uma família com um, outra família com outro. Mas na comunhão daquela família não cabe ao Estado dizer vocês não são família. Então, é interessante ver porque uma decisão dessa, quando você traz para nós, eu fico me lembrando do que a gente enfrenta na advocacia, de juízes levando para decisões judiciais que decidem vidas, opiniões e preconceitos pessoais. Era isso. Era só para comentar isso. E o seu tema, Dom Diego? Não, hoje é eu que vou bater o tempo. O meu eu falei do Elon Musk, o boca aberta. Não, agora... Ô, Guilherme. Só para terminar... Eu tenho que terminar igual o Miguel Falabella, assim, ó. Não, se você terminasse, vai dar para ver a bundinha de macaco lá em cima. É a careca drive-thru, entrada e saída bem definida. Eu tô vendo que vocês estão ficando cada dia mais parecidos. Disso, pessoal. Vocês dois estão ficando cada dia mais parecidos. Não tem nada disso. O Hélio é um ovo, a cabeça é igual um ovo de granja. A do Guilherme é um ovo caipira. Gente, isso é libertário. Mas tem nada disso, pessoal. Isso é intriga e fake news aí. Todo mundo fica reparando na bundinha de macaco agora. Mas o que eu falei no episódio anterior de desrespeito ao processo. Né? A galera tem tido um desrespeito ao processo imenso e trazido coisas extrajurídicas ali. Da reforma, o Diego falou no episódio aí para trás, da reforma do Código Civil. Chegou no Supremo isso, né? Foi alvo de comentário de 2 ministros lá, o Toffoli brincando, né? Tá muito brincalhão lá, né? Fazendo brincadeiras, bulinando o ministro Flávio Dino. E aí eu gostei do comentário do Barroso, parece que tá todo mundo assim, o Barroso fala assim, nós vamos ter que estudar tudo de novo. Uai, eu tô pensando nisso. Estudar, né, mano? Eu tô preocupado com isso. Vou ter que estudar grande parte. Minhas aulas todas prontas. De novo, quase toda aqui os ministros, mas o ministro já tá com essa preguiça e mas eles estão desanimando. comendo rastro sem saber se é onça. Lá em Apim tem uma ditada assim. Pessoal, vocês têm percebido? Eu queria propor para o próximo encontro nosso um tema sobre internet. Maravilhoso. Internet. Eu acho o Diego botou marco regulatório de internet, regulamentação. E eu tenho percebido não é percebido o L em si, mas tanta coisa interessante, pontual e generalista para falar sobre internet, sobre a influência nas personalidades, no comportamento, nas comparações nefastas que se fala, nos arquétipos. Dá para falar sobre Pausanias, sobre a concepção de belo e a teoria dos arquétipos dentro da internet. Nós temos criado afetos e arquétipos de belo muito fugazes, quando na verdade, tem umas baranguíssimas na internet. E que nós não gosta de baranguice, não, né? E nós criamos como afeto dos nossos desejos, das nossas vontades, e aí vai. Eu creio que nós temos que atacar esse tema, inclusive com um convidado. Vamos chamar alguém aí. Concordo. Eu penso da mesma forma que você, eu vou além. Eu vejo o seguinte, a gente hoje está criando uma distorção social em razão da vida que se passa na internet.
sabe? A gente tem tanto assunto para falar de vida real, e eu diria que a mesma quantidade para falar de internet, porque existe uma vida que é dentro. Tem gente que vive de internet, tem gente que vive na internet, tem gente que se ilude na internet, sabe? A gente pode falar da influência da internet em todos os campos da nossa vida. Tem gente que vive e morre. Literalmente. Tem gente que não conhece a vida fora da internet. Olha, vocês já repararam, dentro da nossa área, que tem um tantão de gente que... Só outro dia eu postei fazendo sustentação oral, mas eu fiz questão de colocar, não a última, a penúltima. Fiz questão, não sei se vocês perceberam, fiz questão de colocar. Eu perdi, tá, gente? Porque tem gente que só posta fazendo contra razões de recurso, Diego. Ninguém faz razão de recurso. Não vejo ninguém fazendo apelação, não, velho. Estou fazendo a contra você. Oi. Inclusive, hoje eu tenho que fazer uma apelação. O Hélio nunca perde, o cliente pode perder, mas o Hélio deixa eu terminar fazendo. O Diego gosta das leituras e já chamando. Não terminou ainda não, Hélio. Terminou é verdade. Não, peraí. Você está apressado. Eu venho trazer algo assim que me chocou muito. Guilherme, polêmico. Você tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso, que eu achei chocante. E isso, o pessoal fala muito do Rio de Janeiro, que é tudo de pior, mas o Rio de Janeiro foi a capital do nosso estado durante muito tempo. E ali é um suco de Brasil mesmo. E tem se multiplicado em todas as cidades. Eu vim trazer o chocante, para mim, chocante. Não sei se o pessoal acompanhou o caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Isso é um caso que envolveu 6 anos. Eles foram assassinados em 14 de março de 2018, então está fazendo pouco mais de 6 anos aí. Vereadora, representante, o executor e o motorista do carro. No aspecto fático, o que nós temos até agora, porque ainda o processo está em sigilo, ainda está ocorrendo algumas fases do inquérito, da própria investigação. Bem, o Rony Lessa, que foi o autor dos disparos, e o Elcio de Queiroz, que foi o motorista, eles fizeram uma colaboração premiada. O ministro nosso da Justiça e Segurança Pública, o ex-ministro do Supremo Lewandowski, ele falou bem, é um meio de obtenção de prova. Não é uma comprovação, mas é um meio de se provar. Tá. Dito isso, a gente estava seguindo que havia um foro privilegiado, chamado foro prerrogativo de função, né, um foro privilegiado, no STJ. Começou no STJ ali, então, já ligou um ponto, há uma autoridade envolvida no assunto, que foi o Brazão, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro. Quem digitar no portal da transparência, a pessoa ganha lá seus 50 mil reais, enfim, envolvido em milícia e regularização de terra. Disse o que o inquérito está levando é que houve uma briga por regularização de terra na zona oeste do Rio de Janeiro. E o que chocou, porque envolveu isso da homologação no STJ, já foi direto para o Supremo. Opa, já foi. Outro alerta. Então, não ficou ali na base do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Envolveu o irmão do Brazão, Chiquinho Brazão, que é um deputado federal pela União Brasil. Envolveu como mandante também. E aí já subiu e já foi homologada a colaboração premiada do Rony Lessa, de envolvimento desses dois, e pior, tiveram 5 delegados da Polícia Civil no Rio de Janeiro, 4 promotores lá, e o chefe da delegacia de polícia envolvida. Foi o primeiro, a família falou assim, olha, ele foi o primeiro a abraçar a gente, que esse crime não ficaria impune. Chocante.
envolvida. Eles tentaram, eles usam uma expressão no Rio de Janeiro que chama embuchar, é uma gíria que fala para desviar o foco e imputar o crime a um rival. E foi lá para o Orlando Curicica. Quando o Orlando Curicica foi ser ouvido pela promotoria, que eram 3 promotoras, o Orlando virou: doutora, vocês estão preparadas para ouvir o que é o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro vai cair. Por quê? A polícia inteira, militar, civil, tem gente no Poder Judiciário, enfim, envolvida numa organização criminosa. E aí, pessoal, a situação fica séria, porque não é um crime de roubo ali, de furto, que está havendo. A gente já envolve uma situação de uma organização criminosa à luz do dia. Matou uma representante popular, não importa qual partido que seja. Matou uma representante popular e que eles tinham absoluta certeza que seriam impunes. Isso uma representante popular. Mas queima de arquivo, o Adriano da Nóbrega, que era do escritório do crime. O escritório do crime tem uma participação, paga a delegacia de polícia para eles não serem investigados. E aí queimaram o arquivo Adriano da Nóbrega lá na Bahia. Quem não se lembra disso? Foi super suspeito. Ele era um ex-agente do BOP. A gente vê aí nos filmes. Então, me chocou muito essa realidade, ficou muito intrincado ali esse grau de organização criminosa que a gente está vendo. Matam-se jornalistas. A gente tem na cidade, mataram jornalistas, a gente tem, No Rio de Janeiro, o Globo fez uma apuração de que nos últimos 20 anos foram 40 políticos mortos na Baixada e na capital. Isso num estado central do Brasil. E aí a gente vai ver que no Rio de Janeiro, os governadores, o Witzel, um ex-magistrado, foi afastado, o Pezão foi preso, o Cabral foi preso, o Garotinho foi preso, a Rosinha Garotinho foi preso, a esposa, o Moreira Franco foi preso também, Cláudio Castro, o atual, está enfrentando o processo. Virou-se uma orgia criminosa a situação, que me preocupa muito, porque a gente fala dos crimes, às vezes, menores, estamos brigando, legalização ou não, drogas, regulamentação ou não, isso também é importante, mas a gente tem que ver que a nossa sociedade está ficando doente nesse sentido e atinge a todos, não só uma parcela da população, atinge mais a parcela que não tem qualquer defesa, a parcela pobre, mas atinge também aqueles que estão no andar de cima. A gente vê o jogo do bicho tão intrincado na sociedade do Rio de Janeiro que o ministro do Supremo estava desfilando na Mocidade, Nunes Marques, desfilando, e o dono da escola de samba é um bicheiro. Isso para mim, isso é chocante. Você lembra uma vez, Guilherme, que prenderam o Castor de Andrade, ele faltou 2 dias do desfile. Quando foi o último dia, fizeram a entrevista. Falaram: Castor, você não vê os outros dias? Você estava onde? Preso. Estava impossibilitado, estava preso. Ele deu liminar favorável ainda. Esse crime me chocou muito. Podia ser Marielle, ou podia ser de outro aspecto político, mas você chegar a esse nível de organização criminosa que nós estamos vendo. 6 anos, o Rivaldo abriu uma empresa em nome da mulher dele, a Érica, que estava de segurança pública, ele, um chefe de polícia, abriu uma empresa em nome da mulher dele de segurança pública, achacando empresários e circulando ali, acharam 7 milhões nos últimos 5 anos, rodando na empresa dela. Isso à luz do dia, pessoal. E está chegando, nós estamos num nível de... E não é de um governo ou 2, não, isso é histórico.
É o que eu venho falando, que o Rio de Janeiro é uma espécie de suco de Brasil. Milícia quer dizer o quê? Não é o criminoso, o bandidinho ali do marginal. Isso envolve, em plena luz do dia, aspectos do Estado, envolvendo um conselheiro do Tribunal de Contas, envolvendo um deputado federal. Enfim, isso me chocou muito. E no aspecto jurídico, por que foi homologado lá no Supremo? Eles falam que mas o Supremo está fazendo tudo, né, na sociedade. Mas não, é porque um deputado federal ele tem uma imunidade formal de prisão e processual. Se ele for preso, ele está preso, isso é mandado direto para a casa dele, foi mandado para a Câmara dos Deputados. A Câmara tem, pelo voto aberto, que decidir sobre a prisão dele. E quem homologa, quem tem o foro, chamado popularmente foro privilegiado, o tribunal, no caso, um deputado federal, o Supremo Tribunal Federal, que tem que decidir a homologação, exatamente para não dar erros, nulidades processuais. Então, não é o Supremo interferindo a homologação, puxou do STJ nem nada. É uma norma processual que há a respeito da imunidade formal. Se tivesse só no irmão brasão do conselheiro, seria o STJ. Como foi para o deputado federal, isso abarcou o SF. E a colaboração premiada também não pode haver uma coação. O ministro do Supremo, que no caso quem fez é o Xandão, vai ver a regularidade ali, a legalidade, se ele está beneficiando mesmo. É um meio de obtenção de prova, como disse o Lewandowski, vai identificar qual autor, partícipe. Lembrando que nesse crime tem 6 anos, o chefe de polícia já apagou câmera em volta, registro telefônico, ele montou, não podia ser feito crime na passagem para a Câmara, para não identificar o aspecto político. Então, tem um cenário de horror aí muito grande. Eu trouxe essa como choque e como as pessoas, porque envolve o tema de vocês também, era amante de miliciano, as pessoas falando N coisas por ela ser do PSOL, de um espectro político e outro. Enfim, isso é uma situação brava, chocante, que está se espraiando na nossa sociedade. A gente tem que estar atento a isso e parar com essa canalice de gosto e ver as coisas, que há uma norma a ser seguida. Isso não é, eu gosto do Careca, eu não gosto. Falando de você não, viu, Falando do Xandão lá. Ô, Guilherme, olha. Você fica zoando o Hélio aí, ó, se pode, Hélio. Mas, para terminar, pessoal, processualmente falando, para evitar essas nulidades, então há uma imunidade formal, por isso foi homologado ali no Supremo, o pessoal entender, é um crime espúrio, envolve várias situações do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando eu chego lá para fazer alguma coisa, é um golpe na entrada e outro na saída. É impressionante. Ali tá bravo mesmo. Mas me chocou, e o pessoal tem que parar de clubismo e ver a realidade, o que está acontecendo, né? O que está se envolvendo nisso. Não sei quanto a vocês, isso me chocou muito. Diego, pode ir. Hélio, na verdade, quando você traz para mim, eu vou remeter, eu vou citá-lo-ei. Teve outro dia a gente estava batendo papo sobre isso, até no WhatsApp, no nosso grupo, e você disse assim, se quem nos defende nos ataca, está envolvido nisso, o que a gente pode fazer? É um negócio assim. Michel Foucault, quem vigia, quem vigia. Isso, a expressão que você disse foi quem vigia é terrível, cara. Olha, é um crime que está envolvido delegado de polícia, político, poxa, assim, é um negócio de causar tristeza. Eu não consigo, até por não ser a minha área, pensar juridicamente sobre esse tema. Mas o que eu consigo é sentir muita tristeza por nós, sabe? Porque são remunerados pelo nosso dinheiro, estão lá para nos defender, para decidir o caminho da sociedade, no caso dos deputados, e envolvidos em crimes
relacionados a milícias. E o Rio de Janeiro é um lugar tão bonito, de gente tão legal, e que sofre talvez um pouco mais que os outros estados com essa violência, com essas circunstâncias absolutamente inadequadas. A gente, às vezes, eu estava ouvindo o Guilherme falando, nos faz parecer que ele... Eu tenho falado muito nele, que eu tenho lido novamente. Vocês fazem isso, de quando em quando... Pega e dá uma sensação de burro, que a gente não Ele esquece tudo. Ele fala, não, então, aquilo que não esquece, já lê com outros, tem uma outra percepção, fala, gente, que eu perdi tempo lá atrás, mas eu não teria chegado agora se não tivesse lido a primeira vez, enfim. Dá aquela sensação de Dostoiévski, né, do idiota, mas o idiota não no sentido do conceito que temos hoje, é aquele sujeito que sai e não consegue se inserir, né, é igual a bola do saco na relação sexual, até existe, mas não participa, não entra. Não, onde? Tá lá, mas não entra. Não consegue. Só serve para fazer barulho. É uma realidade. Não, a gente faz essas comparações engraçadas, mas é uma verdade. E isso nos faz um olhar muito, muito lânguido. Aí o Guilherme falou, Hélio, essas são as minhas impressões. E o Diego vem rematando. Aí eu faço a pergunta. Depois desse esboço factual do Dom Guilherme, você sabe qual vai ser a tristeza? Que ainda vai ter espírito de porco, pseudo-sábio. Olha a questão dos espíritos aí, Guilherme. Vai ter pseudo-sábio na internet. Sempre ela, né? Perguntando ou respondendo ou explicando. E levantando polêmica, porque o polêmico, gente, é sempre mais gostoso. A gente entra na sala de aula para fazer ouvir uma palestra, e o sujeito, ou fazendo na condição de ouvir, fala, puta que pariu, que palestra top! Mas porque o cara teve a possibilidade de escolher a melhor, e foi no self-service. Aí, e na hora que a gente vê o Guilherme fazendo essa linearidade toda, isso vai tudo sendo jogado pro ralo. Na hora que ele vem o espírito de porco, fala assim, pessoal, faz enquete. Enquete nos stories. Foi mandante, coautor ou partícipe? Aí começam discussões, igual o peru em volta da cachaça, não sai dali, e morre. Começam discussões, discutir sexo de anjo. É igual aquela pergunta que fizeram para Cícero. Se o homem tiver uma mulher, receber uma mulher, ou seja, manter relação sexual com a mulher nos exatos limites da sua residência, é adultério? Porque no residência não podia. Na casa da mulher não podia, fora podia. Aí Cícero devolveu a pergunta, e alguma vez no Império Romano alguém trepou em cima do muro? Talvez da expressão, né? Então vão parar, porque o código já fala. Tá lá, olha, o ajuste, a determinação, ou a instigação, ou o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Eu estou falando, Guilherme Diego, porque eu já vi discussões. O brasão é mandante, é coautor, ou é partícipe? Porque aí não cabe concurso, é autoria mediana. Gente, lê mais 2 artigos e acaba com a discussão. Então, para essa questão da Marielle, Guilherme me fez lembrar a delação premiada e a teoria dos jogos é um dos meios de prova. Não vamos fazer apologia à delação premiada como se fosse a mais limpa das provas. A única método de prova, porque a delação premiada, nós temos que tomar muito cuidado com ela, que ela é fruto da não cooperação em teoria dos jogos, principalmente nós, advogados. Eu já tive a oportunidade de intervir e tive, não vou falar inimizade, mas tive arranhões por isso,
de autoridade chegar, Diego e Guilherme, sair de uma sala onde estava sendo ouvido uma pessoa, fingir que ia beber água e falar assim, ó, tá contando tudo lá dentro, viu? Esse é o nosso Teoria dos jogos, pura. Ó, tá contando tudo. Isso é técnica. E depois falam de nós, advogados, porque a gente usa muitas técnicas de recurso. Enfim, é o que eu tenho. Pô, 1h e 11 segundos, só que maravilha. Gente, vamos despedir aqui, vamos só despedir do pessoal aqui. Pessoal, claro. Você que nos acompanhou, obrigado. 2020, 21, 22, 23 e 24. Pentacampeões mineiros. Aqui é Galo, tá bom? Esse foi o episódio dedicado ao Clube Atlético Mineiro. Ô Gui, você tá feliz? Ô Diego, achei desnecessária a sua parte final. Acho que a diretora Sandy poderia cortar essa fala. Sigamos na luta histórica. O Cabuloso vai voltar, vai renascer como sempre. E para terminar, vou terminar a lá Miguel Falabella e um beijo na nuca para todo mundo. Não vou querer não, tchau pra vocês. A minha nuca começa aqui, tá, Guilherme? Pessoal, um abraço. Hoje estamos juntos, viu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu.